Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 1. Atos 10, 1. Atos 10, 1 diz: E havia em Cesareia um certo varão por nome Cornélio, centurião do esquadrão chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, a quase a hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse ele, o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Irmãos, essa história registrada no livro de Atos aconteceu nos dias dos apóstolos. Nos dias dos apóstolos, que vocês conhecem, Pedro, João, Tiago, etc., eles eram judeus. E eles tinham em mente que somente eles era o povo bendito, e que as outras nações, os romanos, gregos, fenícios, os árabes, os africanos, não tinham a honra de alcançar a salvação ou estavam condenados ao inferno. Então, Deus queria tirar isso da cabeça deles. Deus queria tirar isso de dentro deles. E foi então que Deus usou Pedro mais à frente para destruir esse sentimento que os judeus, os discípulos de Cristo, tinham dentro de si. Mas antes de chegar em Pedro, a Bíblia fala sobre Cornélio e diz muito pouco sobre ele. Diz que ele era alguém que tinha condições, bem empregado, mas ele tinha algo que chamava a atenção de Deus. E eu pude ler no texto que não só ele, mas a Bíblia diz que toda a casa dele também fazia parte de um mover espiritual que estava acontecendo ali. Não somente Cornélio, mas com toda a sua casa. Isso quer dizer que os parentes, os filhos e até os empregados de Cornélio oravam a Deus. A casa de Cornélio orava a Deus. E ele orava de contínuo, possivelmente todo dia, ao Deus de Israel. Como que Cornélio passou a orar a Deus? Como que aconteceu isso? Simples. Cornélio vivia em Cesareia. Se eu não me engano, Cesareia fica no litoral, de Israel. E ele tinha contato com os judeus. E ele conversava muito com os judeus. E certamente os judeus falavam daquilo que Deus fez no passado. E de tanto os judeus falar da grandeza do Deus de Israel, como Deus abriu o mar, como Deus levou o povo a derrubar o Jericó, a conquistar o Jericó, de como Deus fez obras grandes no passado, a fé foi entrando no coração de Cornélio. E ele foi se convertendo aos poucos. A conversão de Cornélio foi silenciosa. A conversão de Cornélio, ela foi lenta, mas ela foi acontecendo à medida que ele tinha contato com o povo judaico. Cornélio ouvia as grandezas de Deus, e a Bíblia diz isso, que a fé vem e pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele foi ouvindo
das coisas que Deus fez, e ele então começou a orar a esse Deus. Ele começou a clamar a esse Deus. O texto nos diz que Cornélio não ouviu ou não tinha ouvido falar algo sobre boas novas ou sobre o evangelho. Mas ele teve contato com os judeus e ele começou a clamar, e ele passou isso para sua casa, ele passou isso para sua família. A Bíblia diz bem claro que Cornélio orava, fazia esmola e jejuava, e toda a sua casa fazia parte do projeto espiritual que Cornélio tinha para ele. E diz a Escritura que a fé foi entrando no coração de Cornélio, e ele aceitou a palavra. E quando ele aceitou a palavra, ele também aceitou a Jesus. Porque aceitar a Jesus é aceitar a palavra de Deus. Você que quer aceitar Jesus, você que quer aceitar Jesus no teu coração, você tem que aceitar a palavra de Deus como ela é. Porque tem pessoas que querem aceitar Jesus, mas quer modificar Jesus para poder aceitar Jesus. Eu só vou aceitar Jesus se Jesus for assim, se Jesus me deixar fazer isso, se Jesus não me impedir de fazer isso, então eu vou aceitar Jesus. Não, não é, porque a palavra não vai mudar por causa de você. Porque se você não quiser Jesus, se você não quiser a palavra, tem um monte de gente sedento que está só esperando a palavra ir lá na porta dele. Então Cornélio aceitou a palavra, aceitou a Jesus. E Jesus é o verbo de Deus, é a palavra viva. É a palavra viva que se encarnou no homem. E desde o momento que Cornélio aplicou o coração a orar e aceitou aquilo que ele estava ouvindo dos judeus, Deus começou a guardar as orações de Cornélio nos céus e foi juntando. E Cornélio foi orando e Jesus foi juntando. Deus, o Pai, foi juntando. E a Bíblia diz que Cornélio orava, Cornélio jejuava, Cornélio dava uma esmola, Cornélio dava uma cesta básica, aquilo foi subindo e Deus foi juntando. E Deus dizia, posso entender assim, a Bíblia nos diz, podemos entender assim, que Deus estava esperando a hora certa, o momento certo, para acontecer o que a Bíblia narra. E subia a oração, subia jejum. E Cornélio jejuava até as 3 da tarde, até a hora nona ele estava jejuando, que são 3 da tarde. E jejuava, e Cornélio foi jejuando. E ele não falava para ninguém que estava jejuando, ele jejuava e o jejum subia. Ele orava de madrugada, a oração de Cornélio subia. O que era que ele pedia eu não sei, talvez a oração de Cornélio era essa: ó Deus de Israel, eu quero te conhecer. Ó Deus de Israel, eu quero saber quem tu és. Porque eu ouço falar das tuas grandezas, mas eu não te conheço. Quem sabe ele não orava dessa maneira? Quem sabe ele não fazia esse pedido para Deus? E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, depois de muitos dias que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, Pedro estava no litoral. E Pedro estava fazendo uma obra missionária naquela região. Olha só, para você ver o que é responsabilidade. Pedro estava fazendo uma obra missionária na cidade de Jope. E estava hospedado na casa de um homem. E num certo dia, às 3 da tarde, Cornélio levantou cedo e abriu um jejum. Ele não tinha ideia que esse dia seria especial na vida dele. Ele abriu um jejum cedo e ficou jejuando, ficou orando em espírito. E a Bíblia diz que perto das 3 horas da tarde, ele em santo jejum e orando, as orações dele transbordaram nos céus, e o jejum também. E Deus deu ordem, o anjo disse: desce, vai até Cornélio e fala com ele. Hoje ele vai me conhecer, hoje eu vou me revelar a ele. Ele vai saber que eu existo, que eu sou o Deus de Israel. Hoje ele vai saber que o Deus de Israel, aleluia, responde a orações daqueles que acreditam nele. E a Escritura diz, meus irmãos, que o anjo desceu até onde estava Cornélio. E quando Cornélio fitou os olhos e viu a grandeza do anjo, a realeza do anjo, a glória do anjo, ele ficou impressionado. E ele disse: quem és, Senhor? E o anjo chamou Cornélio pelo nome. Cornélio, manda até Jope. Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido, e em memória de Deus elas estão. Agora, Cornélio,
envia 2 varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e pousa na casa de Simão Curtidor, e ele dirá a você, Cornélio, o que você tem que fazer. E o anjo subiu. Espera aqui que tem uma coisa para você nessa noite aqui, meus irmãos. Você viu que Cornélio orava, jejuava, e chegou o dia do anjo chegar e trazer a resposta. E chegou o dia de Deus enviar a resposta para ele. Mas aí, meus irmãos, apesar da visita do anjo, a responsabilidade de pregar o evangelho não era do anjo. A responsabilidade de pregar o evangelho era do homem. E ele disse: não vou pregar o evangelho para você, porque a responsabilidade não é minha, Cornélio. Manda chamar Pedro, ele vai te ensinar o verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o anjo desceu num dia. Cornélio ficou impressionado com a visão. E Cornélio talvez chamou a esposa, porque o texto não diz que ele tem esposa, mas quem sabe não chamou a esposa dele, relatou o que ele viu. Cornélio foi lá até onde estava um empregado, um serviçal dele, relatou o que ele diz. A visão foi muito grande, a casa de Cornélio já ficou sacudida, só com a visão do anjo. Aleluia, a fé do povo já foi lá em cima, e o povo na casa de Cornélio começou a dizer a verdade: o Deus de Israel existe, não é fábula, não é mentira, não é historinha, ele é vivo, ele é real. Olha só, o nosso Senhor Cornélio recebeu a visita de um anjo, e o povo começou a ficar estarrecido, meus irmãos, com a visita de um anjo. E a Bíblia diz que no outro dia, Cornélio disse aos seus serviçais: vai lá atrás desse homem Pedro, quero conhecer esse homem, que talvez ele tenha algo novo para dizer para nós. E a Escritura diz, meus irmãos, que de manhã bem cedo, Cornélio mandou 3 homens ir até onde estava Pedro. Olha como Deus trabalha. Deus envia o anjo a Cornélio. Quase que no mesmo instante, horas depois, Deus envia uma visão para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro viu um vaso muito grande, e viu um lençol no vaso, e viu um monte de animais no vaso. E Pedro entendia que tinha muitos animais imundos que a lei do Antigo Testamento condena, que eles não podiam comer. E a voz disse lá a Pedro: mata e come. E Pedro resistiu à voz e disse: não posso comer esses animais, porque muitos deles são imundos. A voz disse de novo: mata e come, porque tu não pode considerar imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus estava destruindo um sentimento de egoísmo dentro do povo judeu, porque eles acreditavam que somente eles teriam que ter salvação, seria o povo da promessa, seria o povo das visões, e o povo único e exclusivo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus estava dizendo: não, Pedro, a salvação não é somente para vocês, começou por vocês, mas eu sou o Deus Criador e quero salvar minhas criaturas. Pedro, a salvação é para todos, e eu vou te provar isso hoje. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no outro dia os serviçais de Cornélio chegaram até onde estava Pedro. E Pedro estava em um lugar alto, e de repente Pedro avistou os serviçais de Cornélio, e a voz do Espírito Santo de novo trabalhou, 3 vezes só nessa história. A terceira vez a voz veio e falou: não temas, vai com os homens. E a Bíblia diz que os homens chegaram, falaram com Pedro, contaram toda a história do anjo desceu, que o anjo falou com Cornélio para chamar Pedro. Pedro então não ficou com medo e disse: não, eu vou, sem conhecer os homens, sem saber quem eles eram. Mas o Espírito Santo já tinha trabalhado já no ouvido de Pedro, disse: vai, Pedro, não temas. E Pedro então foi e chegou na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a família de Cornélio está reunida, os serviçais, os empregados estão reunidos, está todo mundo reunido para fazer o culto. A casa estava cheia, lotada, estava repleta de gente. Aleluia. Então Cornélio relata, tintim por tintim, daquilo que ele viu e daquilo que o anjo falou para ele. E então Pedro começa a pregar.
Pedro começa a dizer: hoje vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Hoje eu percebo que a salvação não é só para os judeus, é para todo mundo. Hoje eu tenho visto que Deus tem operado e que Deus ouve a oração de todos aqueles que nele crê. Pedro está pregando, Pedro está falando. Aí Pedro começa a falar de Jesus, e a Jesus o Nazareno, a qual Deus constituiu Senhor e Salvador. Este mesmo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e eu sou testemunha ocular, porque estive presente com ele, vivi com ele, comi com ele, andei com ele, dormi com ele. Digo a você que esse Jesus, aleluia, quem Deus o ressuscitou, ele é Senhor e Salvador. Quando Pedro estava pregando isso, a Bíblia diz que aconteceu segundo o Pentecoste. O Espírito veio sobre a casa, preste atenção, não foi só sobre Cornélio, veio sobre a casa inteira de Cornélio. Não sabemos quantas pessoas estavam ali, se eram 20 pessoas, se eram 25, se era 30, mas eu posso dizer que era muito mais de 30 pessoas que estavam ali na casa de Cornélio. E quando ele começou a pregar, Pedro começou a pregar, começou a dizer: Deus soprou do céu e encheu a casa de Cornélio, batizou ali 30, 40, 50 crentes com o poder do Espírito Santo. Aconteceu o batismo do Espírito Santo e o povo ficou cheio. E os crentes lá, sem nunca ter lido uma Bíblia, sem nunca ter ido numa igreja, sem nunca ter ido no culto, começou a falar em mistério, começou a falar em língua, começou a sentir o poder de Deus, começou a sentir a glória de Deus. Pedro, quando viu aquilo, ficou boquiaberto e disse: meu Deus, aconteceu comigo lá em Jerusalém dias atrás, agora Deus batizou de novo esse povo aqui. Hoje eu entendo que Deus é bom demais da conta. Sabe o que eu aprendo dessa mensagem para nós terminarmos ela aqui? Deus foi ouvindo a oração de Cornélio, foi ajuntando o jejum de Cornélio, foi ouvindo as lágrimas de Cornélio, para num dia só salvar a casa inteira de Cornélio. Vocês acham que depois de uma pessoa receber o batismo do Espírito Santo, ele vai desviar? Ainda mais as circunstâncias que eram aquele povo antigamente, que não existia esse mundanismo, essa loucura que existe em nossos dias. Quando Deus encontra fé no coração de alguém, Deus faz maravilha. E o que é fé na Bíblia? Fé na Bíblia é você invocar um Deus anos e anos e anos e esperar pacientemente que esse Deus vinha te responder. Muitos de nós invocam a Deus em 3 vigílias, já fica alucinado querendo a resposta de Deus. Às vezes nós marcamos vigília aqui na igreja, 1, 2, 3 dias. Vem orar, igreja, para Deus responder você. Vem orar, igreja, para Deus responder o teu clamor. Aí os irmãos vêm 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois não vem mais. Sabe que dia você vai ter resposta? Vai demorar para você ter resposta. Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo: aprende com Cornélio, aprende com ele. Quer resposta? Clama. Quer resposta? Jejua até as 3 da tarde. Quer resposta? Confia. Quer resposta? Persevera. Quer resposta? Fica no lugar da bênção. Quer resposta? Deus vai te dar resposta. Não vai demorar muito se você perseverar no propósito de clamar, de orar, de esperar Deus agir. Deus vai mandar o anjo descer lá onde você está e te entregar o milagre. Mas nós estamos acostumados a escutar que Deus é grande, que Deus faz, que Deus opera, que Deus age, que Deus é poderoso. Estamos acostumados a ouvir isso, que nos acostumamos e já achamos isso comum. E muitas das vezes não acontece maravilha na sua casa, não acontece sinais. A sua parentela ainda continua nas garras do diabo. Aí, às vezes a gente diz: ah, mas fulano não quer, fulano é duro de coração. Mas meus irmãos, a tua oração é mais poderosa do que o coração do ser humano. A tua oração tem mais poder do que o coração do coração duro do ímpio. Muitos de nós desistimos já de orar pelos parentes, pelos familiares, porque olhamos para eles e dizemos: ele é duro, não tem jeito, está perdido, está acabado, está destruído, não tem condição, ele não vai mudar, ele não quer mudar. Mas a tua oração não é para mudar ele, a tua oração é para salvar ele. A tua oração não é para mudar ele. Talvez Deus não quer mudar os teus parentes, talvez Deus quer salvar. Vai saber que jeito é que Deus vai trabalhar na sua casa. Quem somos nós para ensinar Deus a trabalhar? Quem somos nós para ensinar Deus a fazer as obras que Ele quer fazer? Deus, Ele quer que você siga o exemplo de Cornélio. Persevere,
na oração, mesmo sem ter culto, mesmo sem ter Bíblia, porque Cornélio não tinha culto, Cornélio não tinha Bíblia, Cornélio não tinha pastor, aleluia. Ele só ouviu falar do Deus de Israel, que fez maravilha no passado. Ele só ouviu falar dos contos, das histórias que o povo de Israel, de Judá contava para ele. E a fé acendeu o coração dele, e ele mesmo começou a orar, e aquilo foi chamando a atenção de Deus, aleluia. Deus foi olhando do céu e disse: só tem um romano, não é judeu, não é israelita, não é natural de Israel, não é filho de Israel, não é sangue israelita, é romano, aleluia, mas está buscando a minha face, está clamando. E não é mais que isso, toda a casa dele está orando, ele está fazendo oração, está tendo culto na casa de Cornélio sem ter pastor. Isso chamou a atenção de Deus. A tua resposta vai chegar. Deus, Ele mostrou isso aqui para nós, porque Deus não está interessado só em salvar você. Às vezes você vem para a igreja, vem para a casa de Deus, e você diz assim: o que é que eu vim fazer na casa de Deus? O que é que eu vim ver? Muitas pessoas, meus irmãos, por aí, eles têm esse sentimento: hoje eu vou na casa de Deus, eu vou no culto hoje, porque vai vir um pregador vai vir um pregador, não sei de onde, bem longe, uma cidade bem longe, vai vir um pregador, talvez ele tenha algo novo para trazer. Esse crente, ele está esquecendo que ele é a pedra principal que Deus precisa para salvar a família dele. Deus precisa de você para salvar a sua casa. Deus não quer que você saia pregando dia e noite para os seus parentes, porque tem hora que não adianta. Mas Deus quer que você ore, apresente a sua família e diga: Deus, salva, chega primeiro. Não deixe o diabo levar para o inferno, não deixe Satanás arrastar para o inferno. Chega primeiro e salva. Tem misericórdia dessas almas, porque é projeto de Deus salvar a sua casa. Era projeto de Deus salvar a casa inteira de Cornélio. A casa inteira de Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo. A casa inteira desse homem desconhecido que aparece na Bíblia contando, e a Bíblia narra essa história. Temos que perseverar na oração, sem desanimar. No tempo de Deus, Deus vai fazer a obra. Veja como Deus trabalhou na vida de Cornélio. Enviou o anjo para Cornélio. Em seguida foi lá em Pedro e disse: Pedro, hoje eu vou acabar com esse estigma que está dentro de você. Eu vou mostrar para você que eu também sou Deus dos gentios. Mostrou a visão: um vaso cheio de animais e envolto um lençol branco, e a voz falou: mata e come, porque eu já purifiquei, não é mais imundo. Depois, os três colegas, os três homens que vieram de Cornélio até Pedro, quando chegaram perto de Pedro, que Pedro avistou ele, a voz do Espírito Santo veio no ouvido de Pedro e falou: não temas, vá com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que ele começou a pregar, falar das grandezas de Deus, Pedro não fez nada. Deus foi lá e batizou toda a casa de Cornélio. 20, 30, 40, 50 pessoas. Quantas pessoas tinha lá? Eu não sei. Eu só sei que Deus honrou poderosamente a oração desse homem chamado Cornélio. Deus salvou, Deus batizou, Deus fez obra tremenda na casa de Cornélio. Depois de muitos dias, teve um fofoqueiro, não sei quem, mas Pedro chegou lá na casa de Cornélio com mais seis homens, se não me falha a memória. Mas depois de alguns dias teve uns fofoqueiros que saíram e foram falar lá em Jerusalém. E foram dizer para a igreja que estava em Jerusalém, para Tiago, para João e companhia. E disseram: Pedro entrou na casa de gentios e estava pregando o evangelho para eles. Vocês vão ter que dar um jeito em Pedro, porque Pedro fez algo muito errado. E a Bíblia diz que depois de alguns dias Pedro voltou para Jerusalém. Mas a fofoca chegou antes.
Quando Pedro chegou lá, a fofoca já estava tecida. Por que você acha que não tinha fofoca naquele tempo? A fofoca estava tecida. E os líderes da igreja queriam saber por que Pedro tinha pregado na casa de Cornélio. Por que Pedro foi lá levar o evangelho se os gentios não eram dignos da salvação? E nem de ouvir a palavra de Deus. Aí Pedro chamou ele: senta aqui, meu filho. Senta aqui. Eu vou falar o que aconteceu. Eu vou falar o que aconteceu. O homem a qual casa eu entrei, Deus enviou um anjo para falar com ele. O anjo falou. E o anjo disse: vai até Jope e chama Simão Pedro. Mas antes disso, Deus me deu uma visão. E eu tive a visão. No outro dia os homens chegaram, o Espírito Santo falou comigo: vai com eles, não temas. Mas isso foi o de menos. Isso foi o de menos. Isso aí é insignificante diante daquilo que ia acontecer. Ele está contando para Tiago. Mas a fofoca já tinha chegado na frente. O Tiago estava bicudo. Sabe o que esse pastor? João, então, mesmo sendo discípulo do amor, estava bicudo. E fora os outros discípulos, presbíteros, diáconos que tinham lá, estava todo mundo balançando o pé, querendo saber por que Pedro tinha ido pregar para os gentios. E Pedro começou a narrar o fato. Começou a contar. E disse: ó, aconteceu assim, 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 assado. Mas quando eu comecei a pregar, a falar sobre Jesus, eu nunca vi igual, disse Pedro. Vocês lembram do dia em que o Espírito veio sobre nós lá no cenáculo? E nós éramos 120 pessoas e nós fomos revestidos do poder de Deus. E nós saímos, recebemos aquela glória. E nós saímos e fomos pregar para o povo lá em Jerusalém. Se lembra desse dia? Todo mundo falou: lembramos. Pois é, aconteceu desse jeito lá também. Deus batizou a casa de Cornélio com o Espírito Santo. E diante disso eu não podia falar mais nada. Porque se Deus, que é Deus, batizou eles, quem sou eu para dizer ou para impedir a obra de Deus? E quando Pedro falou isso, a igreja que estava em Jerusalém, que estava irritada, começou a dar glória a Deus. Começou a glorificar o Senhor. E essa história está aqui no livro de Atos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão. A tua oração pela tua casa está subindo. A tua oração pela tua família, pela tua saúde, pela tua casa está subindo. Quanto mais você ora, mais sobe. Quanto mais você clama, mais sobe. Quanto mais você pede, mais sobe. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer. Quantos creem, diga glória a Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer.